A paz, irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus nesse tema, né, nesse módulo muito importante, né, que é quem é o homem. Mas antes de entrarmos no conteúdo, vamos concentrar agora e orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, estamos aqui para estudar a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa produzir em nós aperfeiçoamento, para que sejamos moldados ao caráter de Jesus, que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa aula, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora sim, queridos, vamos ao nosso conteúdo aqui. Nós vamos estudar a aula 7, né, do módulo Quem é o Homem, e nós vamos estudar os mandatos de Deus ao homem. Já tivemos dois mandatos estudados, né? Mas eu vou aqui fazer uma breve revisão, né? Mandatos pactuais ou ordenanças. O homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. A criação, ela tem ordenanças inevitáveis, porque fazem parte do funcionamento da criação, do universo que Deus criou, e fazem parte também do funcionamento e da essência, melhor dizendo, do ser humano. O ser humano, ele é humano quando ele exerce esses três mandatos também. Isso é muito importante. Então, na estrutura da criação, né, estão claras as suas ordens para que essa estrutura prospere no relacionamento com o Criador. O Deus soberano, rei do reino cósmico, ele determina quais são as funções e papéis que a criação exerceria dentro deste reino. Existem três mandatos dados ao homem: o mandato cultural, social e espiritual. Nós já estudamos nas aulas anteriores com os demais professores, né, com o Rafael, no caso, o mandato cultural, que é ligado ao trabalho, ao desenvolvimento da criação no trabalho. O mandato social, que é o desenvolvimento da família, né? E vamos estudar hoje o mandato espiritual. Estes três mandatos são mandatos responsáveis por espalhar, né, espelhar, reproduzir, refletir a glória do Criador, a glória de Deus na criação. Então, estes mandatos são para isso, para refletir, apresentar o Criador ao universo. E o homem, então, ele apresenta o Criador ao universo, cumprindo o mandato social, cultural, melhor dizendo, nessa ordem, para facilitar o nosso entendimento. Cultural, que é o mandato relacionado ao desenvolvimento da natureza, da criação, tecnologia, trabalho, arte e tudo mais que o homem pode fazer, desenvolver e criar. O mandato social, que é a ideia do crescer e multiplicar, né? Encher a terra, né? Para que o ser humano possa dominar, né? Então é o mandato social com a família, né? E hoje temos o terceiro mandato que vamos estudar também, que é o mandato espiritual, é a comunhão com Deus, é a devoção a Deus, é a adoração a Deus. Então vamos prosseguir aqui. Mandato de Deus ao homem, mandato de Deus ao homem, o mandato espiritual. Este mandato que foi dado envolve a expressão em forma de resposta da humanidade ao relacionamento que Deus estabelecera entre si próprio e os portadores de sua imagem. Então temos aí, Deus criou o homem e mulher num estado de bondade, inteireza e liberdade. Deus viu a sua obra e disse: eis que tudo era muito bom. Isso tudo a gente já estudou, já viu. O homem e a mulher foram feitos de acordo com o propósito de Deus. Veja, com o propósito de Deus. Eles correspondiam ao seu padrão, né, de excelência, eram completos, eram capazes de ser e fazer o que Deus ordenava. Eram livres para viver e agir de acordo com a natureza e características que Deus lhes havia dado. Então isso aqui é só uma recapitulação do estado de bondade, de perfeição do ser humano, né? Não havia pecado e o ser humano foi criado com estas capacidades que não haviam ainda sido perdidas ou manchadas ou deturpadas ou limitadas pelo pecado. Deus estabeleceu que o homem e a mulher estivessem em um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Deus queria
a comunhão, melhor dizendo, com seus vice-gerentes. Ele queria que estivessem dispostos a corresponder em resposta a tudo que tinha feito por eles e a tudo que ele planejou. Então, esse relacionamento é necessário, se fez necessário dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus. O homem deveria, então, o ser humano deveria responder às ações divinas na criação. Isso é comunhão, relacionamento pessoal. O homem foi criado para se relacionar pessoal. E aprendendo com Deus a se relacionar de forma pessoal, ele conseguiria também fazer isso com o seu próximo, o seu semelhante, que ali era o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, mas depois haveria multiplicação e todos os seres humanos que nasceriam depois. Então, esse relacionamento precisava ser desenvolvido e aprendido, e o próprio Deus faria isso, desenvolveria isso com o ser humano. Então, vamos lá, vamos mais adiante. 3 aspectos específicos deverão ser mencionados a esse respeito, desse relacionamento, né? Deus veio caminhar no jardim com o homem e com a mulher, né? Isso é o primeiro aspecto. Deus, então, ele se relacionava, ele vai até o homem, até porque nós entendemos na Escritura, né? Isso Paulo vai falar em uma de suas cartas, a Timóteo ou a Tito, acho que é a Tito, se não me engano a Tito, que Deus habita em luz inacessível. A essência divina, e quem estudou, fez parte da classe Quem é Deus, né? Que o pastor Carlos Elias já ensinou, já lecionou, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. A essência do ser divino, né? Até porque Deus é espírito, e isso a gente vê em João 4, quando Jesus vai dizer para a mulher samaritana que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade. Deus é espírito. E Paulo fala que, além de Deus ser espírito, Deus é eterno e infinito e habita em luz inacessível. Então a essência do ser de Deus é inacessível. E para que seja acessível, o próprio Deus tem que se manifestar, se revelar ao ser humano de forma que seja compreensível e acessível. Por isso, Deus veio caminhar no jardim com o homem e com a mulher. Deus dá o primeiro passo ao relacionamento com o ser humano, com a criação. E claro, também, com relação, né, isso num aspecto posterior aqui, né, depois do pecado e da queda, também com relação à salvação, Deus dá o primeiro passo em relação à salvação. A salvação pertence ao nosso Deus. Então sempre é Deus que dá o primeiro passo, Deus que criou todas as coisas, Deus que estabeleceu todas as coisas, Deus que estabeleceu esses mandatos, Deus que criou o ser humano e como o ser humano funciona, como nós funcionamos. Então Deus sempre dá o primeiro passo, porque Ele é o Criador, porque Ele é eterno. E o que significa ser eterno? É um ser que não tem começo, porque é eterno no começo, no passado, e também não tem final, é eterno no fim também. Então esse Deus que é eterno, ele dá o primeiro passo, porque só ele pode inaugurar um relacionamento com ele mesmo, só ele pode se revelar, ele não pode ser descoberto, ele não pode ser encontrado, ele que se faz encontrar. Por isso Deus então veio caminhar no jardim com o homem e com a mulher. Outro aspecto é que Deus se fez imediatamente, né, diretamente, intimamente disponível. Ele se coloca à disposição. Ele era indisponível em essência, vamos dizer assim, né, porque ser eterno significa não ser acessível para aqueles que são finitos. Nós, que somos criados de forma finita. Veja bem, finita aqui no contexto, o ser humano não morreria, então ele teria uma vida eterna, infinita. Mas o ser humano tem começo, né? Ser eterno de forma plena como Deus precisa também não ter um começo, não ser criado. Todos os seres, por mais que não vão morrer, por mais que vão ter uma vida eterna, todos os seres celestiais que Deus criou e também o ser humano que vai para a vida eterna e também para a morte eterna, ele foi criado para viver eternamente, né? Mas ele tem um começo, ele foi criado, ele não é criador. E pelo fato dos seres serem criaturas e não criadores, e só há um criador, que é aquele que não tem começo e também não tem fim, que é Deus, o fato de sermos criaturas nos faz também ter a necessidade de, para conhecer a Deus, o próprio Deus se colocar de forma disponível. Se ele não se colocar de forma disponível,
nós não temos condições de conhecê-lo e de encontrá-lo, mesmo antes, né, do período do pecado. Aqui nós estamos falando de um período antes do pecado. Pela essência do ser, Deus se coloca disponível também. Isso é importante. Outro aspecto, o terceiro, né, são 3 aqui aspectos. O terceiro, a letra C, que Deus estabeleceu o 7º dia como um dia de descanso. Nesse dia, ele e a humanidade não iriam dirigir a atenção para os desafios do cosmos, do universo, e sim cada um para o outro. Deus ordenou que esse tempo deveria ser separado semanalmente para exercício dos relacionamentos amorosos e comunhão íntima, pelos quais o vínculo de vida e amor poderia ser sustentado e enriquecido. O que a gente vê aqui nesse terceiro aspecto é que Deus estabeleceu um dia, o 7º dia, para o descanso. O descanso do quê? O descanso das responsabilidades dos demais mandatos e para priorizar o mandato espiritual, o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é a fonte de alimento, de sustento, para que o ser humano pudesse desenvolver os demais mandatos, pudesse cumprir as suas responsabilidades como gerente, como representante de Deus no universo, que é o mandato cultural, e assim trabalhar e fazer e acontecer, e desenvolver e criar coisas e tal. E também para ser, né, o ser humano ali, exercer o seu papel na família, no mandato social, o homem como pai, a mulher como mãe, o homem como marido, a mulher como esposa, e assim desenvolverem, se multiplicarem-se também, e se relacionarem, e terem um relacionamento de comunhão em família. Por isso esse dia do descanso, para que o homem aprenda a verdadeira comunhão com o próprio Deus, aprenda o verdadeiro amor com o próprio Deus, aprenda a ter um relacionamento íntimo, correto, perfeito, sem pecado, do próprio Deus, para que ele pudesse exercer isso no mandato social, que é a família, e no mandato cultural, que é o desenvolvimento da criação e dos demais relacionamentos também, que haveriam de acontecer na medida que o ser humano fosse multiplicando-se, né, na Terra e no universo de maneira geral. Então esse dia do descanso é o dia para o ser humano ser alimentado espiritualmente e aprender sobre o amor, experimentar o amor, conhecer o amor, não apenas sabendo sobre o amor, mas experimentando, vivenciando esse amor. E o próprio Deus revela esse amor naturalmente, e ele vive, existe nesse amor de maneira perfeita e harmônica nas 3 pessoas da Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessas 3 pessoas da Trindade, há a revelação plena e perfeita do amor, que deve ser aprendido com esse mandato espiritual, desse relacionamento de adoração da criatura com o Criador, para ser expresso nos demais mandatos, cultural e social, ou seja, na sociedade de maneira geral, no trabalho e também na família. E claro, eu sempre friso isso, estamos falando num período antes do pecado, o que não quer dizer que se perde, né, depois do pecado. Depois do pecado, o ser humano continua exercendo essas funções com limitações e com deturpações por causa do pecado. Mas vamos lá, a gente vai explicar um pouco melhor depois. Terceiro tópico aí. Deus colocou diante do homem e da mulher, né, no estabelecimento do serviço no reino, o privilégio de comer livremente de todas as árvores do jardim e o privilégio de honrá-lo não comendo de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9, 16 e 17. Tá? Então, a consequência de não honrar a Deus nesta matéria seria severa, né? No caso, seria a morte. Né? O vínculo de amor, né, o vínculo de vida e amor seria cortado. Né? Essa comunhão, que é a fonte, que é o alimento do ser humano, seria cortada. A comunhão amorosa seria quebrada. O vínculo de vida não iria operar. O homem e a mulher iriam morrer. O homem e a mulher eram tudo o que foram projetados para ser. Deus não disse, se vocês obedecerem, vocês ganharão. Não era isso. Se vocês obedecerem, na verdade vocês já têm tudo. Se vocês não obedecerem, vocês perderão. O homem e a mulher não tinham nada a ganhar, porque já tinham tudo, como eu disse. Mas eles tinham muito a perder. É isso que eu preciso frisar aqui. Certamente morrerá. Tá certo? Então aqui é importante destacar que havia então essa ordem de não comer
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então poderia comer de todas as árvores, inclusive, já que havia lá a árvore da vida, também no centro do jardim, você pode ver isso em Gênesis 2, não havia proibição para se comer nenhum tipo de fruto de nenhuma árvore, inclusive a árvore da vida. Porém, havia uma proibição para se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, o ser humano, foi criado com tudo, com direito a tudo, com acesso a tudo, e mais, o mais importante, com acesso ao próprio Deus, nesse relacionamento espiritual, que a gente chama de mandato espiritual. E buscando nessa fonte inesgotável de amor e de vida, ele poderia espalhar e revelar o Criador para todo o cosmo, para todo o universo, para toda a criação, com o mandato cultural e o mandato social. Então, quando o ser humano não cumpre essa ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o ser humano, então, ele perde o quê? Essa fonte. E por perder essa fonte, essa comunhão com Deus, o acesso a Deus, ele se torna um ser que já era parcialmente finito, porque é criatura, mas tinha vida eterna. Ele perde o acesso a essa vida eterna e ele passa a ser morrer, né? E aí 3 aspectos de morte nós podemos identificar: a morte espiritual, porque ele perdeu essa comunhão; a morte eterna, porque ele está destinado à condenação eterna; e a morte física, que ele passaria pela morte do corpo também. Então ele nasceu com acesso à vida eterna, com acesso à vida espiritual, porque ele tinha comunhão nesse mandato espiritual com Deus, e acesso à vida física de qualidade ali, porque ele não tinha culpa do pecado, ele não tinha, não precisaria passar pela morte física também. Então ele perde tudo isso. Ele já tinha tudo e ele perde tudo isso quando ele não honra, não obedece essa ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E na classe, no módulo Pecado e Salvação, a gente pode estudar isso melhor, aprofundar isso melhor. Mas aqui é só um detalhe a mais para a gente entender o que significa esse mandato e quando perde, por que muda tanto. Porque Deus, nesse mandato espiritual, ele é a fonte do amor, é a fonte de vida para que o ser humano seja de fato pleno, completo e também eterno, infinito, com vida eterna. E realmente a ordem era: certamente morrerá, e ele naturalmente morreu. O ser humano, nós todos nascemos nesse estado de morte. Este mandato então pode ser chamado de mandato da comunhão. A comunhão deveria ser exercida no andar com Deus diariamente, expressar amor, honra, devoção e louvor, enquanto fosse enfrentando os desafios e privilégios de cada dia. A cada 7º dia, esta comunhão deveria ser expressa de maneira mais completa e rica. Isto se trata do relacionamento entre o Criador e criatura, o homem, o ser humano. É perceber a dimensão verdadeira do que significa, espiritual, e relacionar-se com aquele que é espírito, porque Deus é espírito, nós já falamos aqui, tá certo? Então, queridos, é claro que o ser humano, ele tinha comunhão com Deus todos os dias da sua existência da semana, mas ele tinha que cumprir as suas funções, as suas funções de representante de Deus na criação, com os demais mandatos que nós já estudamos. Mas no 7º dia ele deveria priorizar. É quase que como se abastecer, se reabastecer, recarregar as suas energias, vamos dizer assim, para que o homem continuasse gozando e desfrutando dessa vida eterna, para cumprir na eternidade essa revelação, refletir, essa glória de Deus, esse caráter divino, apresentando à criação quem é Deus. Então o homem, ele deveria recarregar, vamos dizer assim, as suas baterias nessa comunhão. É o mandato da comunhão, do amor, da honra, da devoção, da adoração e do louvor. E até hoje nós fazemos e devemos fazer isso, principalmente hoje, inclusive, porque nós estamos ainda em necessidade de buscar e adorar ao Senhor para recarregar as nossas energias. Então, vamos aqui revisar a nossa aula, ver o que a gente aprendeu até aqui com este mandato espiritual,
algumas questões do ponto de vista, então, das escrituras que vimos aqui. Qual a finalidade do mandato espiritual? E a resposta é desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador, o Senhor. No mandato espiritual, quais são as ações do homem para com Deus? E a resposta: obediência em amor, dia do descanso, para devoção, louvor e adoração. Queridos, até hoje nós devemos desenvolver este mandato espiritual. É isso que nos alimenta e nos sustenta. Até hoje nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado. E quando falamos de descanso, não é dormir, é descansar naquele que para nós é descanso. Então, mesmo hoje, num período diferente do período do casal original, em que não havia pecado, se lá havia necessidade de descanso, hoje muito mais. Que é descanso? Sim, descanso para o corpo, eventualmente, sim, mas também o descanso em Deus, servindo a Ele. Então, às vezes, o corpo, em alguns momentos, também não vai descansar, porque você está a serviço desse Deus, adorando esse Deus. Mas é claro que também o descanso do corpo se faz necessário. Mas o dia do Senhor não é dia de descansar o corpo, necessariamente. É dia de descansar o espírito, recarregar as energias espirituais que vêm do próprio Deus, o amor, a comunhão. E o descanso do corpo deve ser observado, mas deve ser observado, administrado todos os dias, até porque todos os dias nós temos que dormir, nós temos que cuidar da nossa saúde, mas no sétimo dia, que para nós no cristianismo é o primeiro dia da semana, tendo em vista que Jesus é o verdadeiro descanso, porque nós somos salvos por Ele, nele e para Ele, e Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e a igreja a partir daí se reúne aos domingos e adora ao Senhor, né? Separa o domingo, o primeiro dia da semana, para adorar ao Senhor. Então, queridos, esse dia do domingo não é dia de dormir, é dia de acordar, é dia de se levantar, é dia de erguer a voz, é dia de clamar e adorar ao Senhor, é dia de trabalhar, proclamar o Evangelho, se movimentar. O corpo pode até estar cansado, mas de maneira miraculosa ele vai ser sustentado, porque você está dedicando ao Senhor. E claro, todos nós vamos dormir, né? Toda noite a gente dorme e a gente cuida da nossa saúde, né? Do nosso corpo, que é muito mais limitado e prejudicado do que o corpo do primeiro casal ali, né? O homem e a mulher. E se eles tinham necessidade de descansar em algum nível, nós também temos, mas não vamos deixar e nós não vamos confundir o descanso do corpo com o descanso espiritual, que é o verdadeiro sentido aqui do mandato espiritual. Então estejamos trabalhando firmes na obra do Senhor, adorando o nome dEle, honrando o nome dEle, nos relacionando e nos reabastecendo com esse amor, porque Ele é amor e Ele é a fonte de todo o amor, de luz e de paz e de harmonia que precisamos para a nossa vida, para o cotidiano e também para espalhar, refletir essa glória nos demais mandatos, cultural, no trabalho, social, na família. Então, assim nós encerramos, né, nossa aula. Espero que tenha sido bênção para vocês, para mim foi, está sendo, e vamos orar para agradecer. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia em que podemos aqui ouvir a Tua palavra, aprender mais sobre a importância e a prioridade que é nos relacionarmos e termos comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa, então, receber a nossa adoração, o nosso louvor, receber também a nossa gratidão, porque o Senhor se ocupa com aquilo que precisamos. E o que precisamos nem sempre é o que queremos, mas o que precisamos é o que vem diretamente do Senhor, é a Tua presença, é o Teu caráter, é quem Tu és. Portanto, nos ajuda a sermos cada vez mais diligentes, mais disciplinados em exercer este mandato espiritual de termos comunhão com o Senhor, separando o dia da semana para Te adorar, para servir ao Senhor, para recarregar as nossas energias espirituais, cumprindo, né, a nossa vocação na Tua casa e onde o Senhor nos levar. E nos dê também sabedoria e condições de desempenhar os nossos demais mandatos cultural e social na nossa família, no trabalho, onde o Senhor nos levar, devidamente nutridos pelo mandato espiritual, pela comunhão que temos e recuperamos em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Até a próxima.